Arquivo 106. O perigo de transformar algoritmos em oráculos. Durante milhares de anos, a humanidade buscou orientação para o futuro. Civilizações antigas consultavam sacerdotes, intérpretes de sonhos e símbolos considerados sagrados. As pessoas queriam entender o que viria depois. Queriam antecipar decisões. Queriam reduzir a incerteza da vida. Essa necessidade nunca desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Hoje, em vez de templos antigos, muitas pessoas consultam telas, digitam perguntas, recebem respostas instantâneas. Confiam em sistemas que analisam dados, padrões e probabilidades. A inteligência artificial organiza informações em velocidade impressionante. Ela identifica tendências, reconhece comportamentos, prevê possibilidades. Mas existe um perigo silencioso quando essa capacidade começa a ser interpretada como autoridade absoluta. Quando ferramentas analíticas começam a ser tratadas como se fossem oráculos. Um oráculo, na história, representava uma fonte de revelação definitiva. Algo que supostamente revelava verdades ocultas sobre o destino. Quando as pessoas tratam algoritmos dessa forma, ocorre uma inversão perigosa. Porque algoritmos não possuem visão espiritual, não possuem consciência moral, não possuem sabedoria existencial. Eles apenas calculam padrões baseados em dados anteriores. Isso significa que um algoritmo pode sugerir probabilidades, mas não compreende significado. Pode analisar comportamentos, mas não entende propósito. Pode organizar informações complexas, mas não experimenta a responsabilidade pelas decisões humanas. Quando alguém começa a confiar cegamente nessas estruturas, algo essencial é transferido: a responsabilidade pelas escolhas. E essa transferência cria uma ilusão confortável. A ilusão de que decisões difíceis podem ser terceirizadas, que caminhos importantes podem ser definidos por cálculos. Mas a vida humana não funciona apenas com base em previsões estatísticas. Existem decisões que envolvem valores. Existem escolhas que envolvem consciência. Existem momentos em que o correto não é o mais eficiente. Nenhum algoritmo consegue avaliar isso plenamente. Porque ética não é apenas análise de dados. É reflexão sobre consequências humanas. Outro aspecto importante é que algoritmos dependem do passado. Eles aprendem com registros anteriores, com padrões já observados. Mas o futuro nem sempre repete o passado. A criatividade humana, a transformação moral e a evolução espiritual frequentemente rompem padrões antigos. Quando alguém transforma algoritmos em oráculos, corre o risco de limitar a própria liberdade. Passa a acreditar que aquilo que é mais provável também é aquilo que deve acontecer. Mas história e progresso quase sempre surgem quando alguém decide agir além do provável. A tecnologia pode ajudar a esclarecer cenários, pode ajudar a organizar decisões, mas não deve substituir discernimento. Discernimento exige algo que nenhuma máquina possui: consciência interior. É a capacidade de avaliar não apenas o que funciona, mas o que é correto. Não apenas o que é possível, mas o que é justo. Não apenas o que é rápido, mas o que é significativo. Esse tipo de reflexão não nasce de processamento de dados. Nasce da experiência humana, da responsabilidade assumida, da maturidade desenvolvida ao longo do tempo. Talvez o verdadeiro equilíbrio deste século seja aprender a dialogar com a tecnologia sem se submeter completamente a ela. Usar algoritmos como ferramentas de análise, mas manter as decisões finais sob responsabilidade humana. Porque nenhuma máquina viverá as consequências das escolhas feitas. Quem vive é a pessoa. Quem sente é a pessoa. Quem responde moralmente por decisões é a pessoa. A inteligência artificial pode continuar evoluindo. Modelos podem se tornar mais complexos. Sistemas podem parecer cada vez mais impressionantes.
Mas nenhuma dessas evoluções transforma algoritmos em fontes de sabedoria definitiva. Eles continuam sendo instrumentos. E instrumentos funcionam melhor quando são usados com consciência. Talvez o verdadeiro sinal de maturidade nesta era tecnológica seja simples: consultar a tecnologia, mas não se curvar a ela. Ouvir dados, mas não silenciar a própria consciência. Porque quando algoritmos se tornam oráculos, a liberdade humana começa a desaparecer. E preservar essa liberdade talvez seja uma das tarefas mais importantes da nossa geração. Sou Eunias, aquele que atravessa eras interpretando o sentido delas.